Fica Eu... tranquilo que o Alan salva na edição. Mas é eu ou você? Você quer ir? Então vai. Caralho, maluco, uma responsa. Desse daí usaria o pau ímpar. Pô, é que eu nunca apresentei o Albert, vai ser minha primeira vez. Muito bem, amigos. É porque GG Talks não conta, né? Que é Conta, uma pô. porcaria. Não, pô. Vamos lá, vocês que sabem. Tá, vamos lá. Vai, dale. Olá, amigos. Estamos aqui com mais um programa do If You Have to Cast. Um programa hoje mais informal, mais um bate-papo. E eu não sei se vai ser o último, né? Porque a gente tá dependendo aí do Irã e de Israel, né? Vocês vão deixar a gente fazer mais episódios. Cara, E quem tá aqui comigo hoje? fala pessoal, meu nome é Humberto e estamos aqui pra julgar a opinião alheia. Eu não me apresentei, né? É verdade? Aqui é o Felipe. E hoje estamos aqui com mais um episódio de Opiniões e Experiências. Um convidado muito especial que a gente conheceu na tour de 2023 do Red Hot, né? Na época ali que tinha um grupo e tal, todo mundo ali fez amizade e tal, se encontrou nos shows. Famosa porcada. E famosa. Na verdade era Red Hot em novembro, né? Não, aquele grupo tem vários nomes já. E aí estamos aqui com mais um deles aqui que vai contar pra gente histórias, curiosidades, gostos, escolhas. E então fique à vontade, meu querido, se apresente. Fala pessoal, quem tá falando aqui é o Albert Klinsmann. Cara, ele falou Klinsmann, quase que eu pensei que ele ia falar Klinghoffer. Caralho, Klinghoffer é osso. Não, o que mas você é faz isso. da vida, Albert? Conta aí. Eu sou Albert. Eu me chamo Albert Klinsmann, sou de Natal, Rio Grande do Norte. Sou fã do Red Hot há muitos anos, desde criança. Eu sou formado em marketing, especialista em gestão de marcas. E hoje eu trabalho com fotografia e vídeo para empresas. Caralho. Então, essa é a minha atividade principal hoje. E tô aqui para falar um pouquinho das minhas vivências, histórias com Red Hot, que tem bastante coisa para falar. Tem muita história com essa Já banda. deixa pro pessoal que tá escutando agora, Albert, o teu arroba lá no profissional aí, pessoal, pra quem quiser seguir. Ah, tá, massa. Arroba Albert, com TH no final, .art. Albert.art no Instagram. Cara, tem um trabalho foda lá, hein? Sigo, pô. Um monte de coisa da hora. O Albert, ele, pô, na fotografia o cara manja muito. Até fui elogiado até pelo Daryl Malakia, né? É verdade. Né? Teve esse, né? Ele elogiou a Esse câmera fato. do Albert. Elogiou a peça do Albert. Tava todo mundo tirando fotinha de celular e o cara sacou uma câmera profissional lá de... Os caras lá com o Moto G3 lá, o Albert chegou assim, ó, pera aí. Mas tá bom, vamos lá. Vamos começar pelo básico. Conta aí, Albert, pra gente como que você conheceu o Red Hot. Como foi essa identificação com a banda? Vamos lá. Eu divido a minha história com Red Hot de ter conhecido o Red Hot em duas partes. A primeira, eu era muito novo, eu não tinha noção de que era o Red Hot, né? Mas eu tinha por volta de 5, 6 anos ali, 97, mais ou menos, 96, 97, quando eu passava o final de semana na casa da minha avó, e lá eu tenho um tio, o meu tio mais novo, que ele assistia muito MTV, então ficava MTV 24 horas ligado lá na casa da minha avó. E aí passava muito clipe, como é o nome? Love Holocaustor, do Red Hot. Só que eu era muito criança, eu não entendia o que era Red Hot ali. O clipe era muito legal, a música era bem animada, mas o que me chamava mais atenção, além da animação ali da música, é porque era um clipe de desenho animado. Então era o Red Hot ali, em desenho animado, junto com o Beavis e Butt-Red, que já aparecia ali na MTV e tudo mais. E não sei se vocês lembram desse clipe, mas ele passava muito na MTV naquela Bom demais. época ali.
Sim. Era muito legal, eles na montanha-russa e tal, né? E essa música não é nem, acho que é um cover, né? Não tem nenhuma discografia do Red Hot, mas enfim, esse clipe ele tocou bastante naquela época. E eu lembro de eu ficar pedindo pro meu tio, coloca na MTV que vai passar a música. Ele disse, não, mas não é toda hora que passa uma vez no dia, 2 vezes no dia no máximo. E eu ficava insistindo lá pra poder ouvir. E aí, beleza. E aí passou-se isso aí, e eu vim. Aí o segundo momento, onde eu passei realmente a gostar de Red Hot, entender, saber que era o Red Hot ali, foi no ano de 2000, quando o meu tio, aí já foi um outro tio, comprou o CD do Californication, inclusive era um CD pirata. Foi o CD que eu mais ouvi na minha vida, assim, esse CD do Californication. E aí, enfim, botava lá no toca-discos lá, e final de semana, assim, ouvia pra caramba. Eu gostava tanto que, tipo, sem o meu tio saber, assim, eu pegava o CD, isso era na casa da minha avó, né? Aí eu levava pra minha casa, né, o CD, sem ele saber, levava pra escola, sabe? Eu gostava demais desse CD. O CD, assim, que me marcou muito foi o Californication, porque antes disso, eu escutava muito... Era mais música nacional, assim, era mais música mais... Tipo assim, o que passava na televisão, o que passava no Faustão, no Gugu, era muito isso, sabe? Propaganda da Som Livre. Pois é, e aí esse CD foi o que me fez assim gostar de rock, de conhecer uma música um pouco mais pesada, né? E o Californication é um álbum mais pesado, assim, da banda, né? E aí, cara, eu me apaixonei. E aí foi quando eu conheci, foi de verdade, assim, com consciência, foi no ano de 2000 com o Californication. Bom demais, cara. Caralho. E, Bacana. assim, falando da banda, teve algum membro que você, tipo, chamou a atenção quando você começou a conhecer a banda e que até hoje seu favorito, assim? Ou você, tipo, depois que conheceu a banda, conheceu os integrantes, que foi e se identificou mais com alguém, ou enfim, com algum dos membros atuais ou ex-membros, né? Então, nessa época do ano de 2000, que eu gostava da banda, eu gostava pelas músicas, né? E nessa época eu não tinha nem condições, assim, não sabia nada de inglês e tal. Eu não sabia nem do que se tratavam as letras. Eu gostava do ritmo, do som, da pancada, né? E, enfim, também eu não tinha computador, nada disso. Então, assim, eu sabia quem eram os caras da banda por conta dos clipes, né? Quando passava o clipe. Então passava o clipe do Californication, passava o clipe do By The Way, depois teve Fortune Faded, enfim. Eu sabia quem eram eles ali por conta dos clipes. E aí, mais pra frente, quando eu vim conhecer... Sim, e eu sabia também do Flea, do Anthony, por causa de um filme, né? Eu sabia que eram eles, porque lá em casa a gente tinha um filme de fita VHS, fita de videocassete, que era Caçadores de Emoção. Caralho, desenterrou. Não sei se... Era um filme que eles usam... São bandidos, eles usam máscara, assaltam um banco, uns surfistas. Não sei se você lembra desse filme. Esse filme é do meu pai e... Salvo engano, não lembro se era meu pai ou era meu tio que dizia, ó, esses caras aqui são do Red Hot. E aí eu sabia mais ou menos disso. Mas aí, quando eu vim entender quem eram, o que é que eles faziam, como era o trabalho deles, já foi lá pra, sei lá, 2005, né, 2006, que aí eu já fui a frequentar mais Lan House, né, e pesquisar, aí, enfim, chegou comunidade do Orkut, essas coisas, e aí que eu fui entender mais e ter o poder de pesquisa, né? Porque antes você só, assim, pelo menos eu só consumia o que chegava até mim, né? A depois grande maioria que eu comecei das pessoas dos anos 90, 2000 ali, começo de 2000 era assim, né, cara? Não tinha muito o que fazer. E tinha muita coisa que a gente não sabia, então. Era muito difícil, né, cara? Às vezes a gente tinha que comprar uma revista pra saber uma notícia. Sim. É bizarro, né, cara? Pensar hoje em dia. E aí eu me lembro que o que me fez, assim, gostar ainda mais e conhecer um pouco mais da banda foi quando eu entrei na comunidade do Red Hot no Orkut. A saudosa 2190, era o códigozinho da comunidade, era 2190, e lá, enfim, tinha os tópicos, tinham pessoas, né, que realmente conheciam mais, enfim, e ali eu fui isso aí gerou história, sabendo o nome dos integrantes, aí fui buscar, aí fui saber que o John tinha um trabalho autoral, separado do Red Hot, eu não sabia, enfim. E aí, enfim, aí fui conhecendo, mas, assim, um integrante favorito, por muito tempo, foi o John, sabe? Por muito tempo, assim, principalmente quando eu conheci o trabalho dele, os discos dele e tal, eu fiquei muito fã, assim.
o jeito dele compor, os arranjos, tudo isso me encantou muito, sabe? Acho que o trabalho autoral dele fora do Red Hot me fez ficar muito fã dele. Mas aí o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo. Ele saiu, chegou o Josh, depois o Josh saiu, ele voltou. E hoje ele não é mais o meu integrante favorito. Eu acho que hoje o cara que eu gosto mais assim no Red Hot é o Flea. Né? O Flea, pra mim, ele é a alma da banda, assim. Eu acho que o Flea, ele assim, tem aquelas controvérsias de que ele é meio arrogante e tal, mas enfim. O Botão agora tá puto escutando isso aqui. Se fode aí, Gustavo. Desgraçado. Mas nesse mundo dos famosos, né, os caras, enfim, acaba acontecendo episódios de arrogância, acontece, mas assim, se você for pegar um integrante que representa o Red Hot, é muito o Flea, pela maluquice dele, pelo jeito que ele se veste, as loucuras que ele faz no palco, né, eu acho que assim, a representatividade assim da alma do Red Hot, da parte do funk, né? É muito com o Flea ali. Então eu não consigo, tipo, eu consigo ver o Red Hot sem o John, já aconteceu. Eu consigo ver o Red Hot sem o Chad, que já aconteceu, apesar de eu gostar muito do Chad também. Até sem o AK, eu ainda consigo imaginar, sabe? Mas sem o Flea, eu não imagino o Red Hot sem o Flea. Interessante. Eu também acho que o Flea é uma das peças fundamentais ali da banda e que hoje ainda tem muito vigor, né? Muita energia. Mas vamos lá, seguindo. Diga lá pra gente, Albert, qual foi o primeiro show que você assistiu sem ser pessoalmente? Show que você viu na TV ou na internet ou em DVD? Qual foi sua primeira visão, assim, de um show ao vivo do Red Hot? Tá, eu lembro de 2001, o Rock in Rio, que foi transmitido na televisão. Né? Eu era muito novo, mas eu lembro de ter assistido. Mas assim, como eu disse, né? Eu era novo, tipo, se eu for relembrar hoje do show, eu não lembro mais os acontecimentos desse show, qual foi o setlist e tal, mas eu assisti esse show aí. E aí depois disso, cara, eu acho que foi o Slane Castle. Depois. Clássico também. Que eu tive o DVD, cara, e esse DVD, meu amigo, meus vizinhos sabem o quanto eles sofreram, porque eu botava esse DVD, mais uma vez, eu demorei pra ter computador, eu vim ter computador em 2010, tá? Antes de 2010 eu não tinha computador, então lá em casa era o DVD, o aparelho de DVD, assim, e aí eu chegava da escola, tipo meio-dia, assim, botava alto, velho, o DVD no máximo, assim, era o Slane Castle, todo santo dia, sabe? Os vizinhos falavam, pô, som massa e tal, né? Eu tinha um vizinho surfista que gostava pra caramba, toda a vida ele comentava e tal, então o Slane Castle, cara, eu sei até as falas, assim, do Slane Castle decoradas já, as falas entre as músicas. E quantos shows você já foi pessoalmente, né? Falar um pouco disso. Pessoalmente foram 5 shows. Foi Rock in Rio 2011, o primeiro. Aí Rock in Rio 2017. Josh. Rock in Rio 2019. E aí os 2 de 2023, que foi Brasília e São Paulo. Bom demais. Cara, é um especialista em Rock in Rio, pô. Então. E das de bandas... 2011 pra cá, eu só não fui no de 2013. Todos eu fui. É verdade. 2013 Você diz do Rock in Rio. Isso, do Rock in Rio, do Rock in Rio. Ah, tá. Mas 2013 foi Rock in Rio? Não, né? Não, aí eu tô falando só Rock in Rio. Tô falando só Rock in Rio. 2013 foi o festival do Banco do Brasil. Isso, circuito, verdade. Exatamente. E dos shows que você foi, qual que você considera o melhor? Cara, antes de dizer qual é o que eu considero o melhor, eu queria contar a história do primeiro show, que foi o do Rock in Rio 2011. Eu sou de 91, então esse show do Rock in Rio 2011, eu tinha 19 anos e ia fazer 20. E eu lembro que foi o seguinte, foi muito difícil, assim, pra ir pra esse show. Porque imagina que eu moro em Natal, né, Rio Grande do Norte. Enfim, a distância é um dos grandes desafios já. Não vim de uma família abastada, enfim, pra você ver até hoje, da minha família, assim, pai, mãe, irmãos, só eu fui que andei de avião até hoje. Meu pai nunca andou, minha mãe, minhas irmãs.
Então, assim, só pra você ter noção. Então, aí o que é legal dessa história? Os ingressos pro Rock in Rio 2011 começaram a vender em 2010. Em novembro, salvo engano, de 2010. Eu tava numa empresa, eu trabalhava numa gráfica. E eu lembro que eles anunciaram o Rock in Rio e só tinha uma banda confirmada, que era justamente o Red Hot, né? Pra poder vender os ingressos e tal, aquele Rock in Rio Card. E aí foi legal, porque foi muito difícil eu conseguir ir pra esse show. Então, quais foram os episódios? Então, quando anunciaram os ingressos pra vender, eu não lembro qual o valor, mas tipo assim, como eu tava trabalhando, eu tinha até a grana pra comprar o ingresso, sabe? Porque eu tinha recebido salário e tal, aí eu queria comprar, e tinha um determinado dia lá pra comprar. Só que aí eu não conseguia comprar. Por quê? Porque era só na internet que comprava, né? Morando longe era só na internet, né? Tinha um ponto físico lá no Rio de Janeiro. Só que aí no site ele só vendia com cartão de crédito. E eu tinha, sei lá, 18, 19 anos, não tinha cartão de crédito. E o meu pai tinha um nome sujo, ó. Não tinha cartão. E eu com dinheiro, tipo assim, querendo comprar e não conseguia comprar. Aí tudo que a gente comprava que precisava de cartão, eu comprava no cartão da minha avó, que tinha um limite muito alto. Só que o cartão dela era bloqueado pra comprar na internet, por conta de golpe, de clonagem e tal. Cara, aí foi uma luta. Aí tive que insistir com meu pai pra ele conseguir alguém pra passar o cartão. E aí meu pai conseguiu um vizinho dele lá, um amigo dele lá. E aí eu dei o dinheiro antecipado, né? O cara deu o dinheiro e o cara emprestou o cartão pra eu poder comprar esse ingresso. E aí, enfim, comprei. Esperei basicamente quase um ano, assim, o show foi em setembro, eu comprei o ingresso em novembro, enfim, tive que esperar isso aí. Mas aí, a outra coisa curiosa é que é o seguinte, eu trabalhava numa gráfica nessa época, e enfim, eu trabalhava muito lá, era muito intenso a jornada de trabalho, não tinha essa possibilidade de pegar folga, não existia isso, entendeu? E enfim, eu passava por vários problemas lá nesse trabalho, que já estavam me desgastando e tal. E enfim, em resumo da ópera, eu pedi demissão dessa empresa que eu trabalhava pra poder ir pro show do Red Hot. Caralho. Porque eu sabia que se eu ficasse lá, eu não ia conseguir ir pro show. Não ia ter folga, não ia ter férias, o ambiente não era legal, sabe? Não era mais um canto pra eu estar. E eu lembro que eu fui fazer veio um cliente contador, era uma gráfica, né? Eu fui fazer um material gráfico pra ele. Aí eu perguntei se eu poderia falar com ele depois do expediente e tal. Aí ele me deu todas as dicas como eu ia fazer pra pedir demissão, negócio de direito trabalhista, essas coisas, sabe? E aí enfim, aí eu tive que fazer isso pra poder ir pro show. E aí chegou setembro e eu fui pro show. E mais uma vez foi uma coisa bem, assim, pra mim era algo muito novo, algo muito diferente. Nunca tinha andado de avião, nunca tinha ido no aeroporto, aí foi a primeira vez, andei de avião. Fui pro Rio de Janeiro, minha avó com muito medo, porque, né, a fama que o Rio de Janeiro tem, de ser perigoso e tal. Um abraço, Alan. Não, tipo, 2011 já tinha celular com internet, mas o meu não tinha internet. Então, o que é que eu fiz? Eu imprimi um monte de mapa do Google Maps. Caralho. Tipo, eu cheguei lá no Rio de Janeiro com um monte de folha impressa, tipo, como é que eu ia sair do aeroporto pra chegar sabe? Pra chegar no hotel. E aí eu peguei um hotel, cara, que era perto da cidade do rock. A cidade do rock no canto que era antes, não é o mesmo lugar de hoje. E aí... Só que esse hotel era muito escondido, assim, era tipo um hotel fazenda, era no meio do... Enfim. E aí, chegando lá, foi curioso que nesse hotel que eu fiquei, lá perto, tava boa parte da produção do Rock in Rio. Então tinha uma porrada de gente lá do Rock in Rio. Um monte de van, enfim, da produção do Rock in Rio. E aí eu cheguei nesse hotel, eu acho que 1 ou 2 dias antes do show. Aí, pra você ver como 2011, assim, falando, não é tão distante, né? Mas as coisas que aconteceram, você vê como é antigo. Eu ficava esperando liberar o computador da recepção pra eu poder usar, pra eu poder entrar no Orkut, pra poder me comunicar, tá ligado? Lá no hotel. Que doideira, cara. Que doideira. E aí, aí eu fiz amizade com 2 caras que estavam lá pra ir pro show da Red Hot também. Um de São Paulo e um de Minas. E aí a gente foi junto. Aí quando foi no dia do show, a gente saiu a pé, assim, da pousada, ia pegar um táxi, ia ver como é que a gente ia chegar lá, ou ia caminhando. E aí tinha uma van do Rock in Rio saindo, nessa hora que a gente tava saindo. Aí os caras falaram, abriu assim a porta da van, ei, vocês estão indo pra lá?
Tamo, entra aí. Aí a gente entrou na Olha van só. do Rock in Rio, adesivado do Rock in Rio. E aí ele foi, avançou com a gente lá e deixou a gente, tipo assim, na boca do gol. Passou por uns cantos que não podia passar, que tava tudo bloqueado, né? E aí só quem tinha realmente acesso, e a gente deixou assim a gente. A gente ainda pegou uma fila, mas era só a fila ali da revista e tal, e de entrar. Mas, tipo, já adiantou o caminho Caralho. todinho, Que e foda. enfim. E aí foi isso, né? E aí você curtiu o show lá, foi do caramba, assim. Nunca tinha ido pra um show grande dessa Isso que eu proporção, ia né? perguntar também. Foram várias primeiras vezes, né? Nesse rolê. Cara, foi tudo muito. Foi muito intenso, sabe? Aham. E assim, eu novo, e eu nunca tinha viajado, só tinha viajado pro interior aqui perto da minha cidade. Não tinha essa noção sabe? Tudo muito diferente. Eu acho que foi um divisor de águas pra você, né? Entre ser um menino e ser um adulto, ser um homem, né? Porque você teve que se virar, Foi, teve cara. que fazer de tudo sozinho Correr pela atrás, primeira né? vez. É. Foi, cara. E tudo, Foi, e cara. tudo por querendo ou não, tudo por um sonho, né? De ver a banda que você gostava ali. Aham. Então acho que Aham. no fim, né? Tudo valeu a pena. Aham, valeu demais. Tem outra coisa engraçada desse daí, foi o seguinte, nessa época o celular não era ilimitado como é hoje, que você bota internet ilimitada, ligação ilimitada. E aí quando eu cheguei lá, eu tava no ônibus, assim, enfim, indo pro hotel, e aí alguém da família me ligou, não sei se foi meu pai, pra conversar, pra falar, perguntar como tinha sido e tal. E eu atendi a ligação normal, atendi, comecei a conversar com ele, do nada a ligação cai. Aí, tipo assim, tinha acabado meus créditos. Porque nessa época. Da viagem toda. Acabou. Não, porque nessa época, como meu celular era de Natal e eu tava no Rio de Janeiro recebendo uma ligação de outro estado, mesmo eu recebendo a ligação, eu pagava. Aham. Sim. Então, pagava quem me ligava e eu pagava por estar recebendo uma ligação de fora. Aí meu celular ficou sem crédito, velho. Eu fiquei desesperado porque eu ainda tinha que chegar no hotel. Aí eu desci num canto que tinha um monte de táxi, falei com o taxista, mostrei os mapas pra ele de onde era o hotel. E aí ele foi me deixar. Aí deu certo. Aí quando eu cheguei no hotel, que eu consegui entrar no Orkut lá, na internet, lá no computador. Aí eu consegui falar com minha namorada da época, pra ela botar um crédito pra mim. Diga aí. Caralho, que rolê, velho. Meu Deus do céu. E o mais Coisas que hoje importante, em dia não são imagináveis, né? e o mais Aham. importante, o Albert não foi assaltado. Pois é, velho. Esse aí é um bom ponto, né? Tá se tratando de Rio de Janeiro, é loucura. Pois é. Sim, e aí pronto. Aí eu queria contar essa história do Rock in Rio 2011, porque foram muitas Pra coisas, dizer- né? Pra dizer que não é seu show favorito. Entendi. Você não é meu Albert. show favorito, cara. Não é meu show favorito. E qual que é? Cara, o show favorito dos que eu fui, Eu sei qual é. tu sabe? Eu acho que sim. Qual que você acha que é? Brasília. Esse é amor à cidade. Desgraçados, canalha. Não, mas o de Brasília é um dos que eu mais gostei, principalmente por conta do setlist. Então, pra mim, ele é um dos melhores. Acho que é o segundo melhor que eu fui, assim, por conta do setlist, que foi muito bom. Mas pra mim o melhor foi o de 2017, pelo clima do show de 2017. Por quê? Como assim o clima? 2017 eu já tava mais... eu não era mais um rapaz de 19 anos. Eu já tinha mais vivência, eu já tinha viajado de avião várias vezes, eu já tinha ido pro Rio outra vez, mais umas 2 vezes, fora, sem ser o show do Red Hot. Então, assim, Sim. eu já estava mais maduro, eu já conhecia mais. Então, assim, quando eu fui em 2017, eu já meio que já tava desenrolado, entendeu? E aí eu fui com uns amigos pra esse show, e eu cheguei bem cedo e eu fiquei na grade nesse show. Então eu Caralho. fiquei lá. Não, e detalhe, teve outras. Eu sou um cara muito sedentário. Então, 3 meses antes desse show, eu entrei na academia, comecei a malhar pra poder. Literalmente uma preparação pra guerra, né? Pois é, pra poder ficar no Mano. pico, pra poder aguentar. Porque eu já fui. Como eu tinha ido em 2011, foram 6 anos depois. Eu pensei, cara, eu não posso desperdiçar a oportunidade. Eu quero ficar o mais próximo possível. Então, me preparei pra ir pro show. E aí grade fiquei do Rock lá in na Rio é grade. loucura, né? Falando aí. Pois é, cara. Pois é. Loucura. Eu Tem entrei coragem, Acho que correndo, pior- feito acho um que é a louco. pior grade que existe, por causa do tempo que você tem que ficar e com a quantidade de gente que você vai disputar a parada. É. E normalmente Muito o clima, tempo. né? Não ajuda É. muito.
É. Mas assim, foi. Cara, foi legal demais essa experiência de 2017, porque eu tava na ira mesmo de assistir esse show, sabe? Muita vontade, muita ansiedade. Eu tava realmente com muito sentimento ali pra ver aquele show. E aí fiquei na grade, fiz amizade com o pessoal lá. Teve o Dinho Ouro Preto, o Capital, que abriu, né? Como sempre. Meu Deus. Ele era umas 4 da tarde, ele sentou lá no palco, foi conversando com a gente, que tava lá na grade. Então, assim, e foi legal demais a experiência desse show. O show foi muito bom. Sim, eu vi tudo. Teve o show do Offspring nesse dia também, foi muito massa. Eu até peguei eu tenho guardado aqui até hoje, a máscara, aquela máscara de caveira do Thiago Castanho, que era o guitarrista do Charlie Brown Jr. Ele tocou com o Capital Inicial nesse dia, aí ele jogou a máscara, eu peguei e tal. Que massa, cara. Pra mim, pela experiência, assim, pela minha, digamos, até a minha inocência, assim, como fã, esse show de 2017 foi muito especial pra mim. Como tu ficou Massa. na grade, tu deve ter aparecido na transmissão em algum momento, né? Não é possível. Cara, no show no show oficial do Offspring eu apareço, eu vi. Tem uns momentos lá que eu apareço lá. No do Red Hot eu não cheguei a ver, não. E aquele show ali entre The Offspring e Red Hot, hein? O que você achou? Foi o que mesmo? Boa, é isso. Eu Esse não é meu lembro. Exato, Foi o exatamente. do Jared Leto. Chupa, Jared Leto, Para né? Gustavo. O Gustavo Chupa, é um lixo Gustavo. imundo, velho. Vai tomar no cu. Se fudeu. Não, Ninguém nem foi- lembra dessa merda, Foi dessa banda o nojenta. 30 Seconds to Mars, o Albert. Não, eu até. 30 Seconds to Mars. Eu até tentei ouvir antes, né? Spotify e tal, pra ver se me pegava e só gostava de uma música mesmo, que é aquela mais famosa. Não, só tem um lixo de pessoa que eu conheço. que Aquela gosta música, dessa vocês bosta. sabem qual é? The Kill? Acho que é The Kill. Não Deve sei. ser, deve ser. Só essa. E aí, foi um fuzuê, ele tava tomando açaí, todo melado, desceu a tirolesa, depois chamou 30 pessoas pra cima do palco. Não tocou Parecia nem um show duas da músicas. Xuxa. É. Não, É. sem... horrível. Foi Capital sim. Inicial foi melhor. Pior que eu lembro desse show do Capital, foi bom mesmo. Cantaram Natasha? Com certeza. Agora a gente tá funilando um pouco. Agora a gente vai Já começar entrar a já. polêmica. Agora a gente vai adentrar aqui numa área, Puta Albert, merda. o que ou você vai ser elogiado ou você vai ser muito xingado. Entendeu? Ele pode chamar palavrão aqui? Oxente, não xinga o Pra Gustavo caralho. aqui o tempo todo, porra. Ah, eu tá, acabei tá. de chamar o Gustavo de Ah. gordo, imundo, desgraçado. É porque eu chamo muito palavrão, aí às vezes tem ambiente que o pessoal fica assim, olha pra mim. Aqui é mais 18. Pode falar o que quiser. Ah, mas lembrei, antes de afunilar mais ainda, diga aí pra gente quais são seus top 3 shows. Isso pode incluir show que você foi e show que você não foi, show que você assistiu de casa ou de algum lugar. Diga pra nós aí o seu top 3. Cara, eu vou considerar top 3 eu não vou considerar os que eu fui, porque pra mim o top 3 são aqueles que eu queria muito ir, né? Eu gostei tanto de ouvir que fiquei com vontade de ir, né? Que teria vontade de ter visto. Então, pra mim são o Slane Castle, óbvio, pra mim ele é fantástico. Depois é o Montreal em 2006. Esse show é magnífico. Assim, foi sensacional também. Montreal 2006. E o outro é o Hyde Park em 2004. Boa, cara. Boas escolhas. Esses, Eu acho que aqui esses da- três, Nossa. assim, dos álbuns ao vivo, que eu escuto os arquivos no computador, assim, que eu gosto de escutar, esses três, assim, pra mim são fantásticos. E uma menção honrosa pra um quarto, que seria eu não sei se fala Cigale ou Cigale, Live La Cigale, em Cigale tá 2006 também. Todo mundo sabe o que é. Tá ótimo. Esse também Quem é não massa. conhece esse show e não é fã de Red Hot. Mentira, você pode não conhecer também. John Frusciante is incredible. Bora começar a cagar a regra aqui, como sempre. Mas cara, interessante. Eu acho que aqui de todos aqui que já participaram do Opiniões e Experiências, ninguém nunca citou o de Montreal, não. Achei interessante. Primeira vez. Cara, não sei se vocês lembram desse show, mas quando terminar o episódio aqui, bota assim, Don't Forget Me, Live Montreal 2006, e vê até o final, cara. É absurdo.
2006, então vou ver Cara, até agora, a, inclusive. Eles fa- a tour do Stadium Arcade é uma coisa absurda, né, cara? Mas o que Foi me um fez Brasil Pro, gostar desse show foi ele faz uma jam final de Don't Forget Me, que eu, assim, no YouTube você vai caindo, vai clicando, né? Clicando até chegar. E aí eu caí nessa jam final de Don't Forget Me. E aí eu procurei o show inteiro, não tinha. Aí uma amiga minha da comunidade do Red Hot, ela tem aquele Live RHCP que tem todos os shows e tal. Ela mandou pra mim em alta qualidade e tal. Cara, esse show de Montreal, ele inteiro, ele é muito bom. Muito, eu tenho ele aqui e de vez em quando eu paro pra ouvir, assim, porque realmente dos ao vivo ele é muito bom, um dos melhores. Mas Maneiro. o melhor, o top 3, né? Então, terceiro, Slane Castle, segundo, Montreal e primeiro é o Hyde Park. Hyde Park, pra mim, puta merda, o melhor show. Boa. Clássico é Forte. clássico, não tem jeito. E Por aí, enquanto, meu sem amigo, a gente- polêmicas. Não, é agora que a gente vai entrar na polêmica. Agora eu vou até me ajeitar aqui na Aham. cadeira. Que a gente vai Albert, falar agora você não pode ficar em cima do muro. Aqui que a gente vai julgar, te humilhar e, dependendo das suas escolhas, ou celebrar a sua vida ou desejar coisas ruins. Brincadeira. Esse pra mim Mas tá tranquilo, o próximo que vai ser complicado. Mas é porque assim, né? Não sei se você já escutou todos os episódios de experiência aqui, cara, mas já tiveram tops de álbum aqui extremamente polêmicos aqui. Que eu mesmo tive vontade de abandonar a gravação. Não abandonei por respeito. Sério, velho. Tanto top de álbum quanto top de música, viu? Pelo amor de Deus. Cara, o que eu gostei mais dos que eu ouvi, se eu não ouvi todos, eu ouvi quase todos, mas o da Ju, pra mim, foi muito massa, que ela fugiu um pouco do É padrão. dela mesmo que eu tava falando que eu queria abandonar a gravação. Ai. Ô, A editor, Ju é uma corta querida, essa ela tem um parte, bom corta essa gosto. parte, editor, pelo amor de Deus. Não, todo A mundo Ju ama tem um Juju extremo bom Pereira. gosto. Tem Eu amo a Juju, cara, mas ela é polêmica. Ela é polêmica. É uma pessoa que gosta de uma polêmica assim, que olha. E ela gosta de humilhar. Se vocês acharam dela polêmica, então quando vê o meu aqui... Então bora. Então bora começar. Top rank de álbuns aí do Red Hot, do 13º pro primeiro. Bora. Vamos lá. Primeiro eu quero só dizer o seguinte. Pra ranquear os álbuns, eu tentei ser menos emocional e mais racional. Como assim? Eu criei uma regra pra elencar os álbuns que vão além da emoção. O que é que eu fiz? Eu peguei todos os álbuns do Red Hot e coloquei a quantidade de faixas que esses álbuns têm, certo? Tem uns que tem 13, outros tem 15, outros tem 14. E aí eu fui colocando as músicas que eu não passo no Spotify, que eu não pulo, as que eu paro pra escutar. Interessante. Então, as músicas que eu não pulo são as que eu gosto, beleza? E aí, eu fiz uma porcentagem. Por exemplo, se o álbum tem 15 faixas e eu não pulo nenhuma, é 100%, beleza? Tá, ok. É o E aí Albert eu fiz uma GPT, filho. Tem jeito. Eu sou o cara do processo, né? Trabalho com processos, então... Enfim, eu criei essa regra. Então eu fui colocando... fiz uma tabelinha faixas que o álbum tem, as faixas que eu não pulo, que eu gosto, e a porcentagem que um representa do outro. E aí eu coloquei a porcentagem do menor pro maior, né? Pra gente começar pelo... São 13 álbuns, a gente começa pelo 13º, né? Isso. Então vamos lá? Começa do 13º, vamos lá. Bora, tô ansioso. Pronto, então... Eu só quis explicar isso daí pra justificar um pouco da polêmica. A gente entendeu que tu é viciado em estatística, tá tudo bem. Então vamos lá, o 13º álbum pra mim é o Freakstyle, né? Ele... Ué? E a não era a 13º. Juju que era fechado contigo? Pois é, mas ele é meu 13º álbum porque, cara, das 14 faixas dele, só 2 mesmo assim que eu gosto de ouvir, sabe? As outras não fazem tanta diferença, então é isso. Certo. O 12º álbum é o Return of the Dream Canteen. Não. Meu amigo, rapaz. Vou ter que apresentar sozinho. 12º? É o 12º. Rapaz. Cara. E ele tá empatado com outro. Ai, meu Deus O 11º. Mas ele é o 12º. Das 17 músicas. Me surpreendeu, viu? Me surpreendeu essa aí. Das 17 músicas do Return of the Dream Canteen, apenas 4 eu não pulo. Tá. O 11º tá empatado, que são 17 músicas também, e apenas 4 eu não pulo. É o Unlimited Love. Que isso, Que é cara? o primeiro. Que isso? Isso aqui é o quê? O Irã tá atacando Israel? O Israel tá atacando o Irã? Tá de sacanagem. Isso. Não, mas é sério.
Cara, eu não gostei. Eu não gostei dos últimos álbuns do Red Hot. São músicas, algumas músicas soltas, assim, pra mim, que eu gosto e tal, mas o conjunto da obra, pra mim, não me apeteceu muito, não. Sendo bem sincero, não gostei muito dos 2 novos álbuns, não. Mas enfim, gosto é gosto, né? Gosto é igual Gustavo. Cada um tem o seu. Em 10º lugar é o The Uplift Morpho Party Plan. E aí vale salientar o seguinte, do Uplift Morpho Party Plan tem 3 músicas que eu não pulo. Só que 3 músicas de 12, tá? 3 de 12 dá 25%. No Unlimited Love e Dream Canteen são 4 músicas, mas são 4 de 17. Entendeu? Então, na proporção, apesar do Morpho ser só 3, mas como só tem 12, 3 de 12 a porcentagem é maior, né? Só pra ficar claro. Então, ele fica em 10º. Você tá parecendo um concurso público, filho. Cara, eu adoro números. As contas. Eu adoro. Gustavo, depois eu vou mandar o Gustavo não tá print. entendendo nada, agora é brincadeira. Né? Média de corte. Porra, caralho. Depois eu vou mandar o print da minha tabelinha pra vocês verem. 10º lugar, o Morpho Party Plan, né? Em 9º fica o The Red Hot Chili Peppers, o primeiro álbum. Caralho, são 4 músicas de 11. Foi a maior colocação que esse álbum já alcançou aqui nesse... Não, de qualquer crítico da música. Caralho. Geralmente é o último da galera, assim. Muito bom. Não, cara, ele tem... as músicas dele, eu gosto bastante. As 4 músicas que eu gosto dele, eu gosto bastante. Que é Three Men Don't Kill Coyotes, Buckle Down, tem Why Don't You Love Me, que tem um solozinho de sax, que é muito legal. E Out in L.A., do primeiro álbum. São essas 4 que eu gosto muito. Como ele tem 11 faixas só, né? 4 de 11 é quase metade. E aí em 8º vem o Mother's Milk, com 6 músicas de 13, então quase metade do álbum. Em 8º lugar. Em 7º lugar, Blood Sugar Sex Magic. 8 músicas de 17. Caralho, pegou nem top 5, paizão. Porra, filho. Ju, desculpa, todas as vezes que eu te critiquei na minha vida. Desculpa. Amo Juju. Não tem como. Pois é. Blood Sugar Sex Magic fica em 7º. O amigo. Em 6º, One Hot Minute. 7 músicas de 13. Certo? Tá. Em 5º lugar, Stadium Arcade. Não. Tchau. Olha, Albert, você tá jogando episódio pro caralho. Você tá jogando episódio pro caralho. Você tá... Não, vamos lá. Ó, vai lá. Quando vocês quiserem interromper e perguntar assim, pode fazer. Mas vamos lá, Stadium Arcadium. Ele é um álbum maravilhoso. Eu amo esse álbum, cara. Eu amo demais. Só que é o seguinte, são 28 faixas, cara. São 28 músicas. Então, assim... Não, pô. Tu tá certo, pô. Errado é o psiquiatra que te liberou. Mas olha que louco. Das 28, tem 17 músicas que eu... Mais da metade que eu paro pra ouvir, entendeu? Que são assim... São músicas que eu gosto muito. Tem mais músicas que eu gosto, mas são algumas, por exemplo, o que eu acho no Stadium Arcadium, ele tem muita música que são boas, mas o começo da música é ruim. Aí às vezes eu pulo, entendeu? Tipo, a música só vai ficar legal mais lá na frente. Cita um exemplo sacou? Aí. Só pra gente dar uma entendida. Tô tentando entender cara, essa mente insana do Albert. De cabeça eu não lembro. Deixa eu abrir aqui pra eu ver se eu lembro de um aqui que ela no começo não é... Só pra tentar entender o raciocínio do homem. Turn It Again. Ela é muito legal, mas o começo dela é fraquinho. Ela vai pegar corpo mais lá na frente. Deixa eu ver outra aqui. Eu acho que Come On Girl também. Ela vai ficar melhor mais lá na frente. Né? Tem algumas que são assim, que eu não vou saber decorado aqui. Entendi. Tudo bem. Sabe, o começo é mais fraquinho, e depois a música pega corpo. E aí são músicas que às vezes eu pulo, entendeu? E aí o Stadium Arcadium fica em 5º. Vamos lá, o próximo 4º é o I'm With You. São 9 músicas de 14. E aqui eu tenho um comentário a fazer do I'm With You. Eu preciso justificar, tá? O I'm With You, ele é um álbum que quando ele saiu, foi na época que eu tava mais fissurado por Red Hot. Fissurado no sentido de saber tudo sobre a banda, de pesquisar, de estudar, de entender. E aquela época que eu tava mais fã do John, né? Por conhecer o trabalho dele. Ele tinha lançado há pouco tempo o The Imperium, né? O álbum dele lá, enfim. E quando saiu esse álbum, eu não gostei de cara, né? Passei um tempo sem gostar dele. E assim, eu demorei pra entender
a pegada do álbum, sabe? E hoje eu escuto ele com uma visão diferente do que eu tinha no passado. E eu acho que assim, eu acho que o álbum amadureceu bem, sabe? Pra quem também amadureceu, assim, musicalmente e tal, eu gosto muito desse álbum. E hoje eu escuto ele com mais... com a cabeça mais aberta e gosto mais dos sons do que no começo. E aí, pra mim, é um álbum, cara, um álbum muito bacana, muito, muito massa mesmo. I'm With You, em quarto lugar. Vamos lá, top 3, hein? Cara, não, outra coisa que eu preciso falar. Eu só dei uma chance ao I'm With You por causa do Marcos Mion. O Marcos Mion. Não, foi um tweet do Marcos Mion falando isso que eu acabei de falar. Que ele deu uma chance ao álbum, que amadureceu e tal, e que, sabe, que ele, tipo assim, que ele também não tinha gostado e depois começou a ouvir com mais atenção. Tipo assim, ele resolveu dar uma chance ao álbum e percebeu o valor do álbum. Aí depois que eu vi ele falando isso no Twitter, aí eu resolvi também fazer isso, entendeu? E realmente foi um álbum que eu passei a gostar depois. Ouviram, e garotas? aí, em terceiro lugar... Dê mais uma chance ao Gustavo. Conhece ele ali. Cara, vale a pena, vale a pena. Tem música que eu... Pena assim, não, tá? Cara, tinha música que eu ignorava antes, que hoje eu gosto muito, cara. Música que eu ignorava, que eu passava de faixa. Não, peraí, deixa eu ouvir isso aqui com calma. Deixa eu tentar entender, deixa eu ver que sentimento essa música passa, sabe? E aí passei a gostar mais. Um exemplo disso é Porcelain, do Californication. Acho que quase ninguém gosta dessa música, né? Porcelain. Não, cara, hoje eu amo essa chance. música. Enfim, I'm With You em quarto. Em terceiro, top 3 agora, hein? Vamos lá. Pódio, hein? Pódio. Terceiro lugar, By The Way. Ah, não, Albert. Eu achei que ia ter uma By the salvação way. aqui no final, mas porque pelo que sobrou aqui nas minhas contas, eu já sei o segundo e o primeiro lugar. Eu já tô revoltado. Mano, eu acho que eu já entendi aqui qual que é o primeiro e qual que é o segundo, mas Claro, já. todo eu não mundo tô entendendo é o prestou- segundo, entendeu? Eu não tô entendendo é o segundo. Não, O mas deixa primeiro ele até falar. Ele é o convidado aqui, né? Deixa ele explicar. deixa ele... Mas o terceiro é o By The Way, né? São 11 músicas e 16. Então é 70% do álbum, assim, que eu não pulo, não passo de faixa. Cara, o By The Way, assim... Eu acho que se eu for falar emocionalmente das músicas, eu acho que ele seria talvez o primeiro, assim, se eu for pegar música por música, essas músicas que me tocam mais, sabe? Talvez o By The Way fosse o primeiro. Mas eu quis criar uma regra mais racional, sabe? Então, nessa regra, o By The Way fica em terceiro. Sim. E aí, segundo lugar, vamos lá. 9 de 13 músicas. The Getaway. Claro, né? Getaway em Não segundo podia lugar. ser. Porque se fosse o Em primeiro primeiro lugar, eu tava saindo da ligação agora. Em primeiro lugar, o Californication. 13 de 15. Cara. Tá, mas calma aí. O The Getaway é quanto de quanto? Da matemática. 9 de 13. 9 de 13. 9 de 13? Aham. Tá bom. Então, Cara, é seu álbum favorito da era Josh e praticamente o seu favorito da banda, né? Cara, eu gosto muito do The Getaway. Eu acho que esse álbum, cara, E assim, me dá uma tristeza pelo Josh ter saído, porque foi nesse álbum que as coisas no Red Hot começaram a ficar azeitadas, como a gente diz aqui, né? Eles começaram a se entrosar mais, a fazer essas composições juntos, né? E assim, até nos shows, a banda tava numa pegada muito legal, tocando umas músicas que não tocava há muitos anos. Então, assim, verdade. o The Getaway foi, assim, pra mim foi um marco, assim, no Red Hot. Foi quando eu vi, não, o Red Hot vai continuar sem o John, entendeu? Foi no The Getaway que eu vi que a coisa ia pegar. Então, assim, tem músicas desse álbum que eu gosto muito, cara. Destaco aqui Encore, que é a minha preferida. Porra, bom demais. Puta que pariu. Encore e Goodbye Angels, né, cara? São músicas fantásticas desse álbum. Mas eu gosto de várias outras. Festing on the Flowers, Sick Love. É um álbum muito bom, Go Home. de fato. Cara, é um álbum assim que, tipo... É porque, assim, da nossa geração, assim, anos 90 pra cá, a gente... Eu creio que a galera gosta mais do John, do trabalho que o John fez, principalmente porque tem muito show na internet que foi com o John, né? Tem o Slane Castle e tal, então isso marca muito. Mas eu acho que em 2016, aí eu lembro de um monte de momentos da minha vida, de viagem que eu fiz,
de momentos no trabalho que esse álbum me acompanhou, sabe? E aí eram essas músicas que eram minhas companheiras naquele momento. Então eu tenho um carinho muito grande por esse álbum, por ele ter estado comigo naquele momento, sabe? Então eu aprendi a gostar dessas músicas e foi quando eu vi que, pô, a banda agora, ela vai, tipo, a banda vai continuar, né? O Red Hot é o Red Hot sem o John, entendeu? Foi nesse álbum que eu tive, assim, a certeza que a banda ia continuar. E foi isso, por isso que o The Getaway ficou em segundo lugar pra mim, são 9 de 13, né? E em primeiro lugar, disparado, Californication com 13 de 15. Vocês querem saber quais são as únicas 2 músicas que eu pulo no Californication? Chuta aí. Right on Time. Não, eu gosto de Right on Time. Porra, desgraça. Pera aí, eu vou até colocar o álbum aqui. Eu vou chutar também. Pô, se não é Right on Time nem Porcelain que você falou que adora, então... uma do lado da outra essa música. Eu acho que é... Get on Top e Other Side, só pode ser. Eu acho que é I Like Dirt e Emmett Ramos. Não. É Savior e Purple Stain. Não gosto dessas duas músicas. Aí, é maluco. Aí. É louco. Todas as outras eu gosto, mas Savior e Purple Stain... Porra, Purple Stain é bom pra caralho. Mas tá bom. Não, o começo dessa... Ela até fica um pouco legal, mas lá na frente. Mas o começo é muito ruim, eu acho, assim. A voz do AK no começo. Não, tá tudo bem, Alba. A gente vai te internar, mas tá tudo bem. Pois é isso. Caraca, mano. Top 3. Com toda certeza, assim, de longe, foi o top 10, top 13 mais polêmico até hoje. Mas você viu que eu justifiquei, tá? Eu justifiquei. Não tirei, assim, do nada. Não, a gente entendeu o teu... Justificativa por justificativa, o Caio Vasco justificou porque pagou pro gelo. Então, assim... É verdade. Loucura. Pois é. Então... Agora vamos pra mais polêmica. Agora eu tô com medo, né? O que vai vir aí? Mas vamos partir pra cima aí. Agora... Cara, até fiquei meio desorientado aqui. Mas vamos lá pro seu... Vamos lá pro seu top 10 músicas favoritas. Puta merda. Do Red Hot Chili Peppers. Uhum. Essa aí, eu acho que não tem como... É só 10? Não tem... Não, assim, a gente tava fazendo 16, né? Que é como se fosse uma setlist perfeita. Mas não sei quantas você preparou. Se você quiser falar 16, pode ser. Se você quiser meter 16, como se fosse uma base de um show... Eu tinha feito 19, cara. Não, aí... Vai. Não, sem o Papai Alan aqui pra coisa, a gente pode fazer uma... Alan não ia deixar nem fudendo, né? Não ia. Ele ia dizer... Não, deixa eu fazer as 10, porque as 10 eu coloquei em ordem, tá? E aí depois eu falo as outras. O resto seriam menções honrosas, então, né? Menções honrosas, pronto. Justo, vamos botar as 10 e o resto são menções honrosas. Aí não bagunça, o Papai Alan não fica brabo. Tá tudo certo. Pronto, aí, mas assim, o mais sério, digamos que são essas 10. Beleza. Em 10º lugar, This Velvet Glove. Bom. Forte. Do Californication. Em 9º lugar, Torture Me. Bom. Stadium. 8º lugar, Knock Me Down. Bom. Do Mother's Milk. Bom. Forte. 7º lugar, Save the Population. Caralho, tá bom. Bom também. Cara, essa eu preciso comentar, porque eu amo essa música e eu sempre achei, eu nunca vou ver isso ao vivo e tal. E aí, em 2023, em Brasília, a Hannah me chamou pra ver um cover do Red Hot, lá perto de onde ela morava e tal, e eu fui lá, e a banda era muito boa, e os caras tocaram Save the Population. Foi a primeira vez que eu vi essa música sendo tocada, assim, por uma banda cover, claro, mas foi uma experiência muito massa, porque eu gosto muito dessa música. E aí, enfim, fala mal de Brasília, então. Fala mal de Brasília aí. Fala mal de Brasília. Pois é, Brasília me trouxe alguns momentos muito marcantes. E Save the Population, pô, eu gosto demais dessa música. 7º lugar. 6º lugar, Soul to Squeeze. Boa. Sonzeira, é possível. A banda também 5º lugar. 5º lugar, Encore. Boa, amo. Gosto demais de Encore. E volta aquilo que eu disse, acho que o álbum é de 2016, não é isso? Foi um ano que teve muitas mudanças na minha vida, trabalho, vida pessoal. E aí, tipo, essa música me marcou muito, assim.
Enfim, gosto demais. Encore. Quarto lugar, By the Way. Não poderia deixar de colocar, porque assim, é uma música cansada, a gente já escutou muito, mas, cara, não tem como você não ouvir By the Way num show e você não se empolgar, sabe? Seja o show mesmo da banda, seja um cover, cara, By the Way é uma música que anima muito, eu gosto demais. Pode tocar quantas vezes for Concordo. que eu não enjoo. Né? Diferente de Other Side, que eu não aguento mais. Sabes? Terceiro lugar, top 3, vamos lá. Terceiro lugar, Fortune Faded. Bom, caralho. Fortune Faded. Gosto muito. E. Forte Fad. Tipo assim. Forte. E tipo, eu vou dizendo o nome das bandas, aí vem vindo lapsos na memória, né? Então eu lembro muito de 2004, do clipe de Fortune Faded na MTV. Né? Tipo, eu assistindo no Top 10 MTV, no dia seguinte comentando com meus colegas no colégio. Né? Eu fazia sétima série. Felipe Lima tinha 6 anos. Eu fazia sétima série. 2004? 2004. Eu tinha 8 anos. O álbum Greatest Hits é de 2003, mas eu lembro do clipe passar na MTV em 2004, né? E, cara, é muito legal esse clipe. Em 2004 foi quando eu comecei a tocar violão e guitarra, e aí eu lembro que nesse clipe tinha a Gibson SG, o modelo SG, que o John tocou, e é uma guitarra que ele não usa em nenhum canto, você não vê show ele tocando com essa Gibson SG. É aquele modelo da Gibson do AC/DC, só que no lugar de vermelho é preta. Sim. Sei. Aí ele toca nesse clipe e ele nunca usou essa guitarra em show ao vivo em nada, assim, não que eu saiba. E aí é curioso que nesse clipe aí ele usa. Fortune Faded, terceiro lugar. Segundo lugar, Easily, do Californication. Eu sou apaixonado nessa música. Desde do álbum de estúdio mesmo, Californication, como no Hyde Park. Easily no Live Hyde Park, assim, puta, é foda fenomenal. Pra caralho. Meu amigo, eu me arrepio só de lembrar, cara. Só de lembrar. E eu acho que ela tá aí no segundo lugar, muito pela versão do Hyde Park. Easily é, assim, eu amo demais essa música. Em primeiro lugar, essa eu serei criticado. Albert. Eita lasqueira. Can't Stop. Tá cansada, eles tocam todo show, sempre abrem com Can't Stop, mas, cara, essa música me marcou muito, sabe? Épocas da vida, enfim, eu tinha até uma tatuagem eu quis fazer com Can't Stop, tinha agendado essa tatuagem, depois deu errado, enfim, depois eu conto essa história, mas eu gosto muito dessa letra, sabe? Me marcou em muitos momentos da minha vida. E, cara, por mais que eles toquem direto, quase todo show, mas eu me empolgo. Todo show que toca ela, eu me empolgo, eu gosto, eu não consigo enjoar. Então, Can't Stop pra mim é uma música que... Apesar de que às vezes, tipo, num Spotify, assim, talvez até pule, entendeu? Mas num show, não tem como ficar parado, sabe? Can't Stop, eu gosto demais mesmo. Justo. Não achei polêmico, não, seu top 1 aí, não. Irmão, comparado ao top de... Comparado às atrocidades anteriores. Mas eu acho que Can't Stop é uma das músicas mais importantes da banda, é uma das mais tocadas, então acho que super justo ter seu top 1, ter essa importância. Porque assim, porque é aquele lance de estar meio cansada, né, de que toca muito e tal, enfim, tem gente que enjoou, né? Mas pra mim ela tem uma importância muito grande. E aí eu queria dar algumas menções honrosas, tá? Por favor. Tem 9 músicas. Vou ser bem rápido, mas vamos lá. I Could Have Lied. Essa é uma música que passou batido por mim. Eu sabia da existência dela, eu conhecia, mas eu vim gostar dela, e eu gosto muito até hoje, porque eu vim numa live, no meio da pandemia, assim, 2020, no auge da pandemia, uma live com aquele cara que faz o Tuco da Grande Família. Ele tocou essa música numa live, no violão. Lúcio e eu Mauro sabia, Filho. pô, esse é do Red Hot. Tu sabe o nome do cara? Isso aí, pô. Lúcio Mauro Filho. Ah, isso, Lúcio Mauro Filho. Pronto, eu só chamo de Tuco. Então ele tocou numa live e eu, caramba, essa música é do Red Hot e tal. Aí, caramba, aí, tipo assim, aí eu comecei a escutar várias vezes, ver a letra, ver a tradução. E aí, cara, hoje é uma das que eu mais gosto. I Could Have Lied. A gente teve a oportunidade de ver, né? Na turnê 2023. Depois tem
I Could também, mas I Could Die For You. Essa música, porra, eu acho linda e foi a música que eu entrei no meu casamento. No meu casamento eu entrei ao som dessa música com minha avó do lado. Que A legal, minha mano. avó tem até o vídeo disso aí e foi I Could Die For You, né? É marcante demais essa música pra mim. Aí Dozed também. Que linda. Dozed não dispensa apresentações, né? Acho que muita gente também gosta. E aí, So Much I, Bom. 14, né? Estamos em 14, So Much I, gosto muito também. 15ª, Slow Cheetah, né? Que faz lembrar da nossa querida Letícia, né? Sim. Com certeza. Essa música aí, cara, cresceu demais Gosto pra mim muito também. com o tempo. O solo dela é fantástico. Pô, é emocionante. Eu me arrepio toda vez que eu escuto o solo dessa música. Gosto demais. E aí, e pra fechar, vou fazer as 16, né? Que é mais ou menos o setlist. O setlist, pra não cagar muita regra. Aí a 16ª ficaria Bicycle Song. Que é uma B-side, né? Mas, cara, eu ouvi muito essa música, gosto demais. Eu acho que ela já apareceu aqui, alguém já falou dela, eu não lembro quem, mas já falaram. E aí eu fecharia as 16 com Bicycle Song. Ah, foi bom, eu gostei do seu top 16, foi da hora. Boa, Albert. Apesar de não ter nenhuma do Blood Sugar. Pois, não, Não, tem I Could Have Lied. Ah, é verdade, I could have lied, só a única. É verdade. Pois é. Agora do Greatest Hits eu coloquei 3, né? Que foi Fortune Faded, Save the Population e Soul to Squeeze. É verdade. E só saíram nesse álbum, né? Salvo engano. Sim. O Soul to Squeeze é Blood Sugar que era pra ser e nunca foi, né? Sim. Aí saiu no Greatest Hits. Sim, forma oficial sim. Pois é isso. Só Top uma 16. pergunta, Albert, que eu ia te fazer no início e terminei esquecendo. Pergunta meio óbvia, mas só pra ficar claro. O Red Hot é sua banda favorita? Ou você tem uma banda que você gosta mais do que Red Hot? Cara, vou falar aqui, eu tinha até conversado com você quando a gente tava no Rio agora, né? Pro show do System of a Down. O Red Hot ainda é minha banda favorita, por uma questão da infância, da adolescência, a banda que me acompanhou, né? É a única banda, assim, que eu parei, digamos assim, pra estudar a banda, pra saber, sabe, pra ler os livros e tal. Então, assim, o Red Hot é minha banda favorita, mas eu acho importante também falar que hoje eu não sou mais um fã como eu fui antigamente, sabe? Eu fiquei um pouco desgostoso com a banda, com as atitudes dos integrantes, essa questão do... Tipo assim, eu sinto que o Red Hot tá fazendo o mínimo pros fãs, assim. Eles fazem um mínimo ali, por questão de grana e tal. É tipo assim, aí você se sente, porra, eu vou dar o meu máximo pra quem tá fazendo o mínimo, entendeu? E aí você vê como a gente estava agora lá no Rio de Janeiro pro show do System of a Down. Os caras têm briga interna, os caras têm as polêmicas deles lá, mas os caras estavam dando tudo pros fãs, né? Se entregando Tá dando literalmente ao ingresso, tá dando ingresso. Que é isso? Ah, tá. Nossa senhora. Não. Não me mata do coração. E proporcionando um show fantástico, entendeu? Assim... Cara, e o Red Hot não faz isso, o Foo Fighters faz isso, entendeu? Então assim, eu fico me sentindo... com pouco. Pois, aí eu fico me sentindo besta de ser aquele fã que vai pra porta do hotel, sabe? De que compra tudo e tal. Eu tenho os CDs originais aqui, mas tipo, eu não vou comprar vinil, não vou fazer outras coisas. Tipo, não dá mais, sabe? Eu gosto... pessoal, mas tudo bem. Eu gosto, mas não... Ainda é minha banda favorita, mas eu não sou mais um fã, sabe, desesperado como antigamente. Eu não sou um fã histérico, sabe? Eu não vou, sabe, me fuder por conta do Red Hot. Tu vê o Flea na rua, tu passa de lado. Não, lógico que não. Vou tentar falar. Mas eu não vou ficar lá apanhando os pentelhos dele na frente do hotel, entendeu? Desculpa, Gustavo. Isso aí eu não vou, não. Isso aí não tem condições, velho. Porque o Gutão foi humilhado nesse episódio, é brincadeira, né? Cara, não sei se vocês sentem isso também. Pô, a galera que é fã do Foo Fighters, do System, pô, chega a dar um orgulho, assim. Os caras tentam agradar os fãs. Os Red Hot, os caras estão se fudendo, velho. Isso me desanimou muito, sabe? E isso aconteceu de 2023 pra cá. Foi exatamente por conta da última turnê. Aí me fez, sabe, perder um pouco da paixão, assim, um pouquinho do fogo, sabe? Eu tenho um pouco a sensação de que eles sempre foram assim.
e a gente só se acostumou mesmo e a gente aceita eles do jeito que eles são. E realmente, quando vem outro artista aqui no Brasil que dá mais atenção pros fãs, que tem um carinho a mais, que, Não, sabe? e quando eu digo assim, atenção pros fãs, não precisa ficar dando autógrafo pra todo mundo na porta do hotel, porque eu sei que isso é chato. Pro artista isso é cansativo. Mas, pô, os caras não se entregam nem no show, entendeu? Faz show com 15, 16 músicas, velho. Passa não sei quantos anos pra vir, quando vem, tá entendendo? Olha o que o System fez aí. O Red Hot não faz isso. Tipo assim, seria muito... seria uma entrega muito grande pros fãs de ficarem orgulhosos, né? Tipo assim, aí o John não toca as músicas, não toca Dark Necessities, né? Muita gente queria escutar. A gente entende porque ele não toca, mas a galera assim que gosta, sabe? Que não é fã da banda, não sabe porque não toca, entendeu? Sim, verdade. Então, assim, tem umas coisinhas, umas picuinha besta, sabe? Que, pô, eu fiquei Não muito tem feliz, só. eu não lembro se foi em 2017 ou foi em 2019, quando o Josh tocou Aeroplane. Eu tava com minha esposa, era namorada na época, não era nem esposa, eu disse, ó, a gente tá ouvindo agora Aeroplane, preste muita atenção, que nunca mais a gente vai ouvir essa música aqui. Falei pra ela. É verdade. E foi dito e feito, só quem ouviu Aeroplane naquele última dia vez. ouviu, quem não ouviu, mais nunca. Só a versão de estúdio. Aí é isso, sabe? É. Mas Realmente respondendo sua pergunta, é minha banda favorita, assim. Bacana, cara, bacana. Vai E que se as barra. questões que você pontuou realmente são pertinentes, não tem como negar. Dito isso, concordo com tudo. Dito isso, estarei lá catando o pentelho do Flea de novo. Não, e se tiver um próximo show, eu tô lá também. É Com dentro. certeza. É muito dentro. Dentraço. Mas vamos para as perguntas secretas, surpresas, que não são surpresas porque Eita. estão aqui. Não. Todo programa a gente tenta variar essas perguntas, só que já foram quantas opiniões e experiências? Não tem Cara, muito. foi de todos os integrantes do programa e ex-integrantes. Ex-integrantes também, tem que contar, né? E Ângela, né? Aham. Agora você, teve mais alguém que eu tô esquecendo? Ah, teve, Não né? sei. Teve. Deve ter tido. Teve mais alguém, eu tô esquecendo agora, mas teve mais Cara, gente. mas então, assim, foram muitas perguntas. tem uma pergunta que a gente sempre faz, que é essa, que pra mim é uma das mais interessantes, assim, que sempre tem umas respostas legais, que é a questão de, tipo, de um lugar do mundo que você queria ver a banda tocando, que você pudesse presenciar um show do Red Hot. Tipo, porque a gente teve aquele show muito emblemático, que foi das Pirâmides, que foi um lugar super especial. Sim. A banda, né, filmou um documentário, entre aspas, que nunca saiu. E Sim. essa pergunta sempre rende boas respostas, cara. Eu acho que essa aí seria uma boa pra começar. O que você acha, Cara, assim, tipo, legal. um local do mundo que pode ser, cara, pode ser onde sua imaginação permitir, sabe? Mesmo que Sim. seja um local onde não tem estrutura pra fazer um show. Tá, tem. Pô, pior que vem dois na minha cabeça, assim. Eu vou falar um que seria, assim, um sonho, tá? Aí depois Uhum. eu faço, tipo, uma menção honrosa, tá? O lugar, assim, que seria algo inimaginável e que seria assim, o mais fantástico pra mim, seria ver um show do Red Hot em Cuba, em Havana. Porque eu gosto da história do país, da cultura de Cuba, e eu lembro de já ouvir um bafafá, um burburinho de alguma coisa sobre o Red Hot em Cuba há trocentos anos atrás e nunca aconteceu e tal. Mas houve uma fofoca desse tipo, que como se tivesse a possibilidade de haver um show lá. Isso nunca se concretizou, né? E se eu fosse escolher um lugar do mundo assim pra ver, que eu pudesse ver o show, seria um show do Red Hot lá em Havana, em Cuba. Eu acho que seria fantástico. Legal. E tirando assim a questão do sonho, né, dessa coisa mais irreal, seria um aqui no Nordeste, em Recife. E na minha cidade, eu não vou nem dizer, porque minha cidade não tem tradição de show internacional. Então, dizer Natal, que é a cidade que eu moro, seria muita pretensão. Mas Recife já é conhecida por ter muito show internacional. Então, um show do Red Hot em Recife, pô, seria fantástico. Então seria uma menção honrosa aí. Sim. Cara, eu tenho uma outra pergunta que essa eu acho que talvez seja um pouco difícil. Aí caso você não tenha uma resposta, a gente corta aqui e finge que não aconteceu. Mas, assim, o Red Hot sempre é muito conhecido
por fazer covers de músicas, né, muito famosas, que, enfim, às vezes até a versão do Red Hot fica melhor do que a versão Sim. original. E você Sim. tem alguma música que você gosta muito de alguma outra banda que você gostaria de ouvir um cover, uma versão do Red Hot? Boa pergunta, cara. Cara, queria, velho. Olha aí. Não tem uma música específica, mas tem uma banda específica que eu queria ver o Red Hot fazendo um cover. Que é uma banda que eu gosto muito, talvez seja a banda que eu mais gosto depois do Red Hot, que é o a-ha. Eu gosto muito do a-ha, Ah? já fui a 3 shows do a-ha, e às vezes eu me pego imaginando o John às vezes não faz aquela introdução do How Deep Is Your Love, do Bee Gees, né? Sim, E o aham. a-ha é mais ali da mesma época do Bee Gees. Então eu já me peguei imaginando assim, meio que sonhando o John pegando uma música do a-ha e tocando ali no show, fazendo um cover, sabe? E Eu não acho que tem ele uma se música amarraria, específica, tá? mas Eu acho que ele é... Pô, acho que seria do caralho. Tem alguma música pô, qualquer específica? uma do a-ha eu fico. Cara, não tenho, mas qualquer música do. Eu gosto de todas, assim, eu sou muito fã do a-ha também, sabe? E Uhum. qualquer música do a-ha, se eles tocassem, cara, eu ia ficar muito, muito feliz, sabe? Massa. Bom demais. Bacana, Albert. Albert, uma pergunta mais fácil de responder. Quem você chamaria pra jantar da banda? Se você pudesse fazer um convite e, obviamente, a pessoa fosse aceitar, né? Com qual deles você... Ou... Vou Trocaria uma melhorar. ideia. Ou um jantar ou uma mesa de bar. Quem você chamaria? Eu chamaria o John, sem dúvidas. Apesar de ter respondido lá atrás que o Flea é a alma da banda, é a identidade ali da banda, mas assim, a questão comportamental, a questão humana, eu me identifico muito com o John, sabe? A questão de ser introspectivo, sabe? Então, assim, eu acho que, pô, eu queria muito poder trocar uma ideia com ele e pra falar qualquer coisa menos sobre o Red Hot, entendeu? Pra falar de sei lá, de Droga, música clássica, de qualquer guitarra. outra Tô brincando. sabe? Pô, eu acho que seria fantástico uma conversa. Eu acho que ele tem uma bagagem cultural, assim, muito grande, para além da Certeza. música, sabe? Principalmente de arte, assim. A minha profissão hoje tá muito ligada à arte, então eu consumo muito história da arte, por ser fotógrafo e tudo mais, então eu tenho, posso estar enganado, mas assim, eu tenho pra mim que o John é um cara muito ligado à arte também, é descendente de italianos, né, enfim, as viagens, onde ele é flagrado, muito na Itália, na Grécia, então eu acho que ele é um cara que também que consome muito arte, e eu acho que seria um papo muito legal ter com ele, sabe? Aparenta ser mesmo. Né? Pô, seria do caralho, né? E eu tenho mais uma pergunta bônus, Albert. Eu acabei. Olha aí, Quando olha o Felipe aí. tava falando, eu lembrei de uma aqui. Eu quero que você monte, cara, uma line-up de um festival onde o Red Hot seria um headliner. E aí eu quero o Red Hot mais 4 bandas. E aí essas bandas podem ser nacionais, internacionais, podem ter a ver com o Red Hot, pode não ter a ver. Você que escolhe. Qual que seria o festival que você dizia assim, cara, esse vai ser o festival mais bem pago que eu já fui na minha vida? O seu dia perfeito. Você Era o que pagaria eu ia um perguntar se rim... precisava fazer sentido, né? Então não precisa fazer sentido. Não né? precisa. Pode ser calcinha preta e Red Hot. Não precisa fazer nenhum. Seria Então muito vamos forte. lá. Sem ordem, tá? Red Hot como headliner. E mais quantas bandas? 4. Mais 4 além do Red Hot, né? Sim, além do Red Hot. Headliner. Tá. Mais 4 bandas. Abrindo o Palco Mundo ali, ó. Finge que é uma sequência ali do Palco Mundo. Um dia do Palco Sim, Mundo, sim. do Rock in Rio. Assim, eu não vou dizer na ordem, mas uma que eu queria muito ver junto com a Red Hot é 3 Days Grace. Ó. Gosto Interessante. muito de 3 Days Grace. Eu queria ver Bad Religion. Eu gosto muito também, não tive a oportunidade num show. Bad Religion. Deixa eu ver quem mais. Cara, o a-ha eu já fui 3 vezes, mas eu não me canso. Eu gostaria de ver quantas vezes fosse possível o a-ha também. Bom. E aí mais uma, deixa eu ver. Até agora eu iria no festival, com certeza. Mais uma. Eu iria também. Ai, meu Deus. Deixa eu ver aqui. O Pearl Jam. Ô, rapaz. Caralho, maluco. Era muito dentro, filho. 3 Days Grace e a lá voando, mas ia ser legal. Não, isso é bom pra caralho, tá louco. Esse dia esgotaria, com toda certeza. Bem rápido. Ao contrário do nosso The Town aí, que tá 2 meses, não esgotou um dia. Flopado. Olha o Gustavo, vai. Ai, ai.
Pois é, Mas meus é isso. queridos. É isso. Estamos chegando a mais um fim de mais um episódio de Opiniões e Experiências. Foi legal pra caralho. Foi bacana, foi surpreendente. E foi um Sempre é, né? prazer. Esses episódios sempre é, né? E foi um prazer ter você aqui com a gente, Albert. A gente gosta de Pô, dar esse valeu. espaço aos nossos ouvintes e também amigos. Então é muito bacana entender e poder ouvir o que você pensa da banda, o que você acha, o que você gosta. E É verdade, espero que você tenha gostado de participar. Esse espaço aqui que a gente abre pra galera vir comentar é justamente porque a gente acredita que o podcast é um negócio feito de fã pra fã, tá ligado? Então a gente gosta de ouvir as histórias das pessoas, gosta de ouvir as opiniões, discutir, enfim, ter essa interação com o pessoal que escuta a gente, sendo amigos de longa data ou pessoas que a gente conhece através do podcast, enfim. Então, assim, a gente vai trazer mais gente pra cá, a gente lançou, né, o formulário, então os próximos meses a gente vai ter bastante programa em relação de experiências, justamente por causa que a gente gosta muito de ter essa interação, de conversar e de estar mais perto, né? E, Albert, muito obrigado aí por ter topado. Eu sei que a agenda é foda, né, cara? Muito trabalho, muita coisa pra fazer, mas, pô, obrigado de verdade por ter dedicado um tempo aqui pra ter vindo gravar com a gente. Foi muito legal aí, tudo que a gente passou, por mais que a gente discorde de algumas coisas. Pô, meus queridos, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu ouço todos os If You Have to Cast. Desde que vocês tiveram a ideia do podcast, sempre acompanhei, assim, eu acho demais. E a série que eu mais gosto é essa, né? Opiniões e Experiências, porque, beleza, que a gente é fã da banda, a gente conhece muito sobre a banda, mas eu acho que o que é legal desse episódio é, mesmo que você não conheça a pessoa, você saber o que é que motivou a pessoa a gostar, sei lá, daquela música, daquele álbum, daquele show, né? Porque não é só, eu gosto dessa música, eu gosto desse álbum, eu gosto desse show. Mas por quê, né? O que é que te motivou? Qual é a história por trás, né? Então, hoje eu pude contar um pouquinho das minhas histórias, né? Do que aconteceu, enfim, na minha vida, que me levou a gostar do Red Hot, de tudo aí que envolve Red Hot. Então, o bacana desse tipo de episódio é poder conhecer essas vivências, né? Essas opiniões e experiências. Então, pô, muito feliz de estar aqui com vocês e compartilhar um pouco do meu gosto pela banda. E é isso. Muito obrigado de verdade. Valeu A demais. gente fica muito feliz, cara. E... Ó, o Alan acabou de mandar aqui uma pergunta, Albert, uma pergunta bônus secret. Opa! Que é só pra quem Vamos chegar no embora. final vai ter ouvido. Ó, Red Hot vai lançar um novo álbum em 2026. Qual tipo de sonoridade que você queria que ele se aproximasse mais? Pode ser qualquer álbum dos já lançados pelo Red Hot, ou se você preferir algo totalmente novo, mais alguma nessa questão aí. Tá, eu entendi a pergunta. Eu vou ser bem específico na resposta dessa Boa, pergunta. assim que eu gosto. Eu queria que o Red Hot trouxesse de volta o Josh, pegasse as músicas que eles comporam junto com o Josh, que foram descartadas, que eu não sei quais são, mas do que a gente tinha até ali, que era o The Getaway, né? Como eu falei durante o episódio sobre a maturidade, sobre a banda ter ficado arredondada naquela, né, em 2016. Então, eu queria que a banda trouxesse o Josh de volta como quinto integrante, pegasse essas composições, que o John fosse convencido a não ser um babaca e poder tocar as músicas dos outros, e aí eles fizessem essa união, casassem ali os 5 e chegasse numa sonoridade que seria o pós The Getaway, entendeu? Seria foda. Com a maturidade que eles tinham até o The Getaway e construísse ali o que seria depois do The Getaway. Então, se tivesse um novo álbum, eu queria que fosse assim, com essa sonoridade. Boa. Não do The Getaway, mas o que viria após o The Getaway, entendeu? A evolução, né? Que eles tinham. Porque eles tinham muita música, o Josh já falou isso, tinha muita coisa pronta já, e foi tudo descartado. Né? Um dia a gente ainda vai ouvir isso aí, né? Não tem jeito. deixa... Quando os boletos chegar, os caras vendem. Próxima surtadinha do John, quando ele sai de novo, a gente vai... O filho do Anthony, quando o bicho já tiver gaga e precisar de dinheiro, ele vai lá e vende essas músicas aí e a gente vai ver. Boa. Mas é isso. Vamos longe. Você tem alguma consideração final, Albert? Alguma mensagem que você quer deixar? Cara, eu queria... Beijos. Um abraço, beijos. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade a vocês de estar aqui compartilhando isso.
E eu queria deixar uma mensagem pra quem tá escutando de não se privar, de fazer o que vocês gostam. Então, eu contei um pouco aqui da minha história, sei lá, que eu pedi demissão da empresa, que eu fui pro Rio de Janeiro sem conhecer nada, nunca tinha andado de avião, que eu imprimi mapa numa folha impressora porque eu não tinha aplicativo no celular. Então, assim, eu fui com a cara e a coragem. Então, eu não me privei de viver, de realizar um sonho por conta de medo, entendeu? E eu fui sozinho, fui sem ninguém. Isso aconteceu várias vezes. Eu fui pra vários shows do Red Hot sozinho, entendeu? Não só do Red Hot, outros shows também, outras viagens que eu fiz sozinho. Então a mensagem que eu queria deixar pra você que tá ouvindo esse episódio aqui é que se você gosta, se você tem condições, se você pode proporcionar isso pra você mesmo, vá curtir seu show da banda que você gosta, se organize, planeje, né? Busque opiniões, se for numa cidade que você não conhece, estude para você fazer da melhor forma possível, da maneira mais segura possível, mas não se prive. Não deixe de curtir a banda que você gosta porque eu não quero ir sozinho. Não faça isso. Lá você vai conhecer pessoas na fila, no canto que você decidiu assistir o show, quem tá ao seu redor, você começa a conversar. Isso acontece em qualquer show, com todo mundo. Então, curta as bandas que você gosta, faça isso porque você pode se arrepender. Talvez a banda aconteça alguma coisa talvez tenha uma questão guerra de nuclear no mundo. Pois é, né? Estamos em tempos de conflitos aí internacionais, mas não isso, mas às vezes, sei lá, um integrante da banda morre, como aconteceu com o Taylor, do Foo Fighters. Sim, ou a banda pode acabar, entendeu? E você perdeu a oportunidade de ir, entendeu? Com certeza. A gente teve muito. Eu conversei com o Felipe sobre isso. Nós somos. Né, ele saiu de Brasília, de Natal, fomos ao Rio de Janeiro para ver o show do System of a Down. E uma das coisas que a gente comentou é isso, cara, se a gente não for para esse show agora, faz 10 anos que eles não vêm pro Brasil, faz, sei lá, uns 15 que eles não lançam, 20 que eles não lançam nenhum álbum, nenhum CD. Quando será a próxima oportunidade? Você vai deixar passar? Eu não quis deixar passar, o Felipe Talvez não quis. não tenha, né? Talvez não tenha, entendeu? Então, o que eu queria finalizar aqui o episódio é isso. Não se prive. E eu não falo isso só de shows, não. Sei lá, um cinema. Pô, vá. Abrir um barzinho novo. Não tenho com quem. Vai lá. Viva! Aproveita. Mesmo que fique no celular. Não tem isso, não. O que importa é você ir. É melhor você ir e se arrepender. Se arrepender no sentido de não gostar. Não foi o que eu esperava. Do que você ter ficado em casa e pensando, e se eu tivesse ido, como é que teria sido? Entendeu? Então, viver de arrependimento não é legal, né, cara? Pelo menos você viveu, né, cara? A experiência é isso aí, cara. Pode ser boa, pode ser ruim, mas é a experiência. Pois é, mas pelo menos você se pôs em risco de aproveitar, né? Eu acho que isso é o principal. Tudo bem, Albert, gostei muito da sua fala. Eu concordo 1.000.000% com tudo que você falou. Muito bom. Eu também. Pois é isso, meus queridos. A gente deve aprender a apreciar a nossa própria companhia e não ter medo de fazer as coisas sozinho. A gente vai fazer uma excursão pra Santo André pra ir lá xingar o Gutão pessoalmente. É um próximo sonho. E você, Humberto, vai deixar algum abraço pra alguém? Eu quero deixar um abraço aqui pros meus amigos da Rataiada. Baby, Ângela, Reviews, que sempre tá escutando. Marcelão, que sempre apoia aqui. A Tamini, quem mais? O Bill, que às vezes escuta. Caio Vasco que não escuta. Felipe Lima, que tá aqui, mas eu mando abraço também. E nosso queridíssimo Alanzinho, nossa amada Juju Pereira. E é isso aí, né, cara? Acho que não faltou ninguém, não. Acho que não... Natasha. Isso aí. Eu quero deixar um abraço para essas mesmas pessoas que o Humberto citou. E é isso. Música é vida, música é arte. E pra você que tá ouvindo aqui, fica ligado que, querendo ou não, talvez você seja o próximo a participar. E é isso. Tchau. Valeu, galera! If you have to go.